E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai falar sobre a frequência de ressonância. Vamos entender o que é esse conceito que é bem importante aí na análise dos nossos circuitos. Então, para a gente entender o que é isso, a gente vai dar uma olhada nesse circuito aqui. Olha só, a gente tem um circuito composto por três impedâncias aqui. Uma impedância R, ou seja, um resistor, uma impedância JωL, isso aqui é um indutor, e uma impedância 1 sobre JωC, ou seja, um capacitor. Além disso, a gente tem aqui uma fonte de tensão senoidal. Agora, vai aparecer uma pergunta aí, que vai ser a nossa motivação para entender a frequência de ressonância. Olha só, quando é que V de T está em fase com I de T? Bom, a princípio isso aí pode não parecer muito importante, mas vamos investigar quando é que essa situação acontece. Então olha aqui, para isso acontecer, vamos analisar a nossa lei de Ohm aqui. Olha só, V igual a Z vezes I. Agora vamos escrever esse V como sendo um Vm E na J θ V, isso igual a um Z, a gente vai escrever como sendo um Z módulo, E na J θ Z, vezes IM E na J θ I. Agora, vamos escrever o seguinte, ó, a gente vai juntar essas duas exponenciais desse lado aqui. Então, a gente fica com Vm E na J θ V igual a Z vezes IM vezes E na J θ Z mais θ I. O que vai acontecer então? Olha só. Para a gente ter essas duas grandezas em fase, a seguinte relação tem que acontecer. Ó. Isso aqui tem que ser igual a isso. Então, θV tem que ser igual a θZ mais θI. Agora, olha só, se tu lembrar lá, o θZ, ele vai ser o resultado de uma soma de impedâncias aqui. Ó. Lembra que a gente tem lá a impedância do resistor, que está sobre o eixo real, aqui tem a impedância do resistor, e aqui a gente tem a impedância do indutor e para baixo a impedância do capacitor. Somando essas duas impedâncias, a gente vai ter uma impedância que ela vai estar dentro dessa faixa aqui, ó. Ou seja, esse ângulo só varia de menos 90 até 90. Para essa relação aqui ser verdadeira, então, o único jeito é que θz seja zero. Portanto, a condição para que V esteja em fase com I é θz igual a zero. Agora vamos observar o que esse θz igual a zero quer dizer. Então, vamos dar uma olhada nesse gráficozinho aqui. Ó. A gente vai somar as impedâncias que a gente tinha lá anteriormente. O que vai acontecer aí se a gente somar essas impedâncias? A gente tem aqui o R, aqui a gente tem o JωL, e embaixo a gente tem menos J sobre ωC. Se a gente fizer essa soma, a gente vai obter uma impedância equivalente, que vai ser igual a R mais J, que multiplica ωL, menos 1 sobre ωC. Agora a gente definiu lá que para essas duas grandezas V e I estarem em fase, a gente precisava que o ângulo da impedância fosse zero. Para o ângulo da impedância for zero, ela tem que ser totalmente real. Para ela ser totalmente real, então, a parte imaginária desse Z equivalente tem que ser zero. Se a gente fizer essa parte imaginária aqui igual a zero, a gente obtém ωL menos 1 sobre ωC igual a zero. E agora, se tu isolar o ômega nessa fórmula, tu vai obter ômega igual a 1 sobre a raiz de LC. Olha só, esse aqui era aquele mesma frequência de ressonância que a gente viu lá nos circuitos RLC no tempo, e que a gente também viu que era a frequência que oscilava o circuito LC quando não tinha presença do resistor. Isso aqui
é um resultado muito importante. O que ele significa na prática? Se eu tiver uma fonte cuja frequência seja 1 sobre raiz de LC, então eu estou garantindo que a minha impedância é totalmente real. Ou seja, a parte imaginária positiva e a parte imaginária negativa vão se anular nesse caso aí. Bom, o que isso aí vai implicar fisicamente? Quais são as conclusões? O que está acontecendo nesse nosso circuito aqui? Veja bem, aqui está o nosso circuito. Como é que a gente vai entender essa corrente em fase? Pensa assim, ó. Pensa que esse conjunto aqui, o capacitor e o indutor, eles vão estar trocando energia entre eles, mas só entre eles. Então, tu vai ter num momento energia armazenada aqui, no outro momento energia armazenada aqui. Dessa forma, a gente vai ter como se fosse aqui um circuito LC que fica oscilando e só sobra esse R aqui para ficar junto com a fonte. Então é como se essas duas impedâncias se anulassem e a gente ficasse só com um circuito puramente resistivo aqui. Então é basicamente isso aí que está acontecendo fisicamente no circuito. E agora ele pergunta por que isso aí é importante. Por que é importante a corrente estar em fase com a tensão? Olha só, a gente tem lá a nossa potência instantânea. Lembra? P de T ela é igual a V vezes I. Se o V está em fase com o I, então essa potência aqui é máxima. O que isso implica? Implica que a gente está dando para o nosso circuito toda a energia que a gente está fornecendo para esse circuito está sendo usado em nosso favor, porque lá nos indutores e nos capacitores a gente sabe que eles estão armazenando essa energia, mas aqui nos resistores a gente está dissipando elas. É isso que a gente quer ter uma potência maior sem tu gastar potência para alimentar os teus indutores e os teus capacitores do circuito. Então é por isso que a frequência de ressonância é muito importante nessa nossa teoria aí. Quando a gente estuda as potências, a gente vai ver o fator de potência, o triângulo de potências e essa frequência de ressonância aí vai voltar a aparecer bastante. Era isso aí então e até a próxima aula.